Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Sr. Ministro, no ano passado foi com um enorme pesar e lamento que julgo que toda esta Casa, todos os membros da Comissão de Saúde e de resto toda a Assembleia da República foi confrontada com a notícia da morte de um jovem no Hospital de São José que dava pelo nome de David Duarte. Eu recordo que na altura não faltou nesta Casa, infelizmente e de forma até lamentável, quem não perdesse grande tempo para avançar com todo um conjunto de insinuações, todo um conjunto de considerações a respeito deste triste acontecimento e eu atrevo-me a dizer que não faltou, aliás, quem tentasse fazer de resto um aproveitamento político que nós lamentamos acerca deste lamentável sucedido. E, entretanto, passado meio ano, Sr. Ministro, nós temos conhecimento que o Sr. Ministro já terá em sua posse o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e que versa precisamente sobre este lamentável facto no Hospital de São José. Portanto, a primeira questão que lhe coloco é precisamente saber ou perceber, Sr. Ministro, se está disponível para esclarecer ao Parlamento a verdade sobre o sucedido com a morte deste jovem e, caso assim o entenda, que medidas julga o Sr. Ministro serem adequadas para que tais situações tenham tendência a não voltar a ocorrer. A segunda questão que lhe coloco diz respeito à execução orçamental deste ano. Há um mês o Sr. Ministro fez questão de referir a execução orçamental, quase que lamentando, aliás, que outros parlamentares e outras pessoas no quadro político não o fizessem. E, infelizmente, nós sabemos, Sr. Ministro, que, aliás, a pressão que hoje existe sobre a execução orçamental e, nomeadamente, sobre o Serviço Nacional de Saúde é enorme. E é enorme, e quem o diz não é apenas e só o PSD, quem o diz é precisamente, e recordando aquilo que já cá dissemos nesta Comissão, a Sra. Presidente, por exemplo, da CSS, a doutora Marta Temido, e que passo a citar, disse o seguinte, que ninguém gosta de orçamentos retificativos, mas que temos noção de que quando o orçamento foi feito não acautelou reposição de salários. Há um mês, o Sr. Ministro, quando destas declarações, aproveitou esse momento para desvalorizar o sucedido, para divergir da opinião da doutora Marta Temido, coisa que está naturalmente na sua liberdade e no seu âmbito de ação, mas o Sr. Ministro fê-lo com poupa e circunstância, aliás, de uma forma até algo contundente com essa alta dirigente do quadro do Ministério da Saúde e com altas responsabilidades na política de saúde em Portugal. Mas, infelizmente, aquilo que nós constatamos é que, para mal do SNS e para mal do país, cada vez mais estas notícias ou estes alarmismos tendem a ter um fundo de veracidade ou um fundo de aumento de preocupação da nossa parte e também do próprio país. As dívidas no início deste ano à indústria farmacêutica não só tenderam a diminuir, como aliás pelo contrário registaram uma tendência de aumento. As dívidas, ou melhor, o pagamento aos fornecedores de dispositivos médicos do SNS também tem aumentado, quer em valor, quer em tempo de pagamento. Temos conhecimento de que vários hospitais tendem a aumentar o tempo de pagamento e estão inclusivamente a rolar dívida para o futuro. E, portanto, esta é, desde logo, uma situação que nós consideramos sempre, aliás, incompatível com aquela que é a vossa promessa e que está inscrita no Plano Nacional de Reformas e que é, aliás, embora de forma ligeira e de forma mais genérica, mas que está patente e com o qual o Sr. Ministro e o Ministério da Saúde se compromete com o pagamento de 1,3 milhões em dívidas a fornecedores e, aliás, deixe-me fazer um parênteses de resto, dizer-lhe que, na minha opinião modesta, não é assim tanto uma grande promessa quanto isso, porque governos anteriores já pagaram bem mais do dobro do que essas dívidas e que resultaram da irresponsabilidade de alguém. Concluindo. Para concluir, Sr. Presidente, deixo esta questão ao Sr. Ministro. Todos estes factos associados
E se juntarmos o fator da questão das 35 horas a tudo isto, eu pergunto, Sr. Ministro, mais uma vez, aquilo que já perguntamos há uns meses atrás, está em condições o Sr. Ministro da Saúde de voltar a garantir aos portugueses que não haverá orçamento retificativo? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Luísa